E passando Jesus pela coletoria de impostos, a alfândega, olhou para Mateus Levi, o cobrador de impostos, e disse uma palavra: siga-me. E então ele passou a seguir a Jesus. Essa é a história do homem que estava numa alfândega, que cobrava impostos, o cobrador de impostos. E quem era Mateus? Mateus Levi, sendo um cobrador de impostos, ele era mal visto pela sociedade. A sociedade enxergava ele como um pária, alguém inimigo de Israel, inimigo do poder religioso que havia na época e amigo dos tiranos que eles enxergavam que eram os romanos, que cobravam altos impostos da população. Então Mateus estava ali na alfândega, Jesus passou e, diferente dos olhares que Mateus estava acostumado a ver, ele viu um olhar diferente. Ele ouviu uma palavra diferente. E aquele siga-me ecoou dentro do coração dele de forma poderosa. O mesmo Deus que apenas com a palavra age e tudo apareceu, também disse de forma simples para Mateus: siga-me. E ele passou a seguir e nunca mais abandonou a Jesus. Eu quero tirar pelo menos 4 lições aqui dessa passagem bíblica, um devocional que eu quero fazer nessa tarde com você. Qual é a primeira lição que a gente já aprende desse texto que nós lemos e com a vida de Mateus, esse apóstolo? É que a graça rompe com as alfândegas espirituais. Mateus estava preso àquele emprego, sofrendo socialmente, religiosamente, moralmente também, mas o fato dele abandonar tudo agora, ele larga aquela velha vida para estar com Jesus. Ao contrário do que nós às vezes pensamos, que o homem sempre tem que ir até Deus, na verdade foi a graça que tomou a iniciativa. Jesus é que foi até Mateus Levi. E indo até ele, nós entendemos que a salvação não depende de nós. A salvação depende de Deus. Apenas devemos seguir a Jesus, nos arrepender de nossos pecados. Simples assim. O que significa graça? Favor imerecido. Não há nada em você de especial para que Deus olhe para você e diga: eu quero te salvar. É graça, é presente e está acessível a qualquer um que crê nessa graça. Então Mateus, quando ele rompe com a velha vida, se entregando agora à nova vida, nós aprendemos que a graça tem esse poder de romper as alfândegas espirituais. E foi isso que aconteceu na vida de Mateus Levi, o cobrador de impostos que as pessoas viam como um pária da sociedade, mas agora Jesus via nele um potencial para ser um apóstolo que o seguiu o resto da vida. E nessa passagem bíblica, na primeira lição passando para a segunda, Mateus também é aquele que nos ensina que nós devemos deixar algo para trás quando dizemos sim ao chamado do Senhor. Não adianta, é impossível você ir até Cristo e não deixar a velha vida de pecado. Você tem que renunciar a algo. E Mateus, ele renuncia a um emprego, talvez um dos melhores empregos da época, que era trabalhar numa alfândega. Ele ganhava muito bem, com certeza, porque trabalhava diretamente cobrando o dinheiro através dos impostos que o Império Romano cobrava, e ele tinha como ficar com uma porcentagem bem generosa desses impostos. Então, a graça, ela também nos faz isso, deixar sempre alguma coisa para trás. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, o passado já não define mais o nosso futuro, porque a nova vida em Deus é escrita pelo próprio Deus. É Ele que vai nos conduzir agora numa nova vida, numa nova jornada. Também, na terceira lição, nós aprendemos que a graça, ela gera comunhão e testemunho. Por quê? O que Mateus faz? Mateus, ele faz uma festa na casa dele. Olha que interessante. Ele chama Jesus, os publicanos e pecadores, os amigos de profissão dele. Por quê? Porque ao invés de se isolar, ele agora é um homem que está disposto a aparecer mais com a mensagem que ele encontrou, com o Deus que ele encontrou. E isso faz de Mateus um missionário verdadeiro que encontrou a Jesus.
Quando nós encontramos algo precioso, a tendência nossa é compartilhar. E ele fez isso, ele fez uma festa e ali não só gerou comunhão, como também testemunho de quem era Jesus no coração daquelas pessoas que eram amigas de profissão, as pessoas do meio social dele. Quarta lição que nós podemos tirar, quarta e última, é que o sim imediato de Mateus Levi previne-nos de pensar sobre a racionalização do pecado. Como assim? Eu vou explicando em miúdos. Se ele não tivesse tido uma atitude imediata de seguir a Jesus, ele com certeza que mexia com contas, ele iria começar a fazer conta do que ele iria perder obedecendo a esse chamado. Então, o chamado imediato nos previne de ficar fazendo conta. O que eu vou perder se eu aceitar a Cristo? O que eu vou deixar para trás? Qual é o lucro que eu vou deixar de obter se eu obedecer a esse chamado de Deus? Então, ele fez isso pela fé, ele não ficou pensando, ele não hesitou em estar com Jesus. Muitas pessoas ficam pensando muito quando o chamado bate na porta. Deus está batendo na porta do teu coração e você fica colocando se, talvez, mais isso, mais e aquilo, e nunca vai. Então, a história de Mateus Levi, resumidamente, ela nos traz essas lições e um alerta de que Jesus está passando pelas alfândegas da vida. Jesus está passando pelas alfândegas das escolas, das universidades, das ruas, dos comércios, da tela do celular. E Ele espera que as pessoas que Ele está dizendo, siga-me, digam sim e o sigam de verdade, como Mateus fez. Não olhe para trás, não pense duas vezes. O chamado é agora. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Algumas pessoas, nessa mesma hora em que eu estou gravando esse vídeo, saíram de casa para poder ir para o trabalho, talvez comprar uma roupa para torcer pelo Brasil, mas infelizmente não voltarão, porque acharam que tinha planos, que poderiam viver mais. Mas o chamado de Jesus é algo imediato. Quando Ele chama Mateus, é simples, mas é poderoso. Às vezes nós criamos um sermão para dizer às pessoas que este mundo está se desfazendo, está acabando. E as pessoas simplesmente olham Deus sobre os ombros. Mas fato é que elas não têm um controle do futuro. E o passado de Mateus nunca mais definiu o futuro da vida dele, porque ele largou a coletoria de impostos, a alfândega, e se tornou o apóstolo de Jesus. Ele nunca mais foi o mesmo. Deus espera que nós não sejamos mais os mesmos, que larguemos a velha vida e abracemos a nova. Que Deus abençoe você que está ouvindo esta mensagem. Que não só seja ouvinte, mas que tome uma atitude. Se essa mensagem realmente toca o teu coração, faça uma oração no teu quarto, no íntimo, na tua intimidade. Pergunte a Jesus, fale com Ele: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. Assim como o Senhor mudou a vida de tantos que te encontraram pelo caminho, eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Muda a minha história, Senhor. Faça com que eu seja uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa que caminhe contigo como Mateus fez. Porque eu sempre gosto de terminar meus sermões quando fala de salvação, de que um dia todos aqueles que ouviram essa mensagem, ou que ouviram a mensagem do Evangelho e realmente se converteram, vão encontrar com Mateus um dia lá no céu, quando tudo isso aqui terminar e nós partirmos para estar com Jesus para sempre. João capítulo 14, versículo de 1 a 4. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mensagem do Evangelho não é um convite a uma religião. A mensagem do Evangelho não é um convite a você fazer parte de uma comunidade socialmente. Não, é uma mudança espiritual. Aquele que está morto vai passar a viver e o seu nome vai ser escrito no livro da vida, para que um dia, quando Jesus chamar você pelo seu nome, você ir para o céu com Ele. Não brinque com as coisas espirituais. A área mais importante da nossa vida é a área espiritual. Não dá para brincar com isso. Deus abençoe. Até a próxima.